Bom dia a todos, cumprimento a mesa, cumprimento todos os presentes e agradeço do fundo do meu coração o convite para participar neste congresso que constituirá sem dúvida um marco na história da educação e da nossa Diocese do Funchal. Muito obrigada por me terem feito parte e muitos parabéns pela organização e pela excelência das comunicações. A minha proposta para hoje não será mais do que uma reflexão sobre a beleza como caminho para uma educação mais humanista, logo, para um mundo melhor, para um instrumento a favor da humanidade, de uma humanidade mais humana. E, na verdade, é a gratuidade da beleza da natureza, da beleza da arte, da beleza da literatura, que nos ensina a viver para além da lógica calculista das nossas sociedades e que nos ensina um valor extremamente importante, que é o valor do sonho e que é o valor da esperança. Num tempo como o nosso, em que as escolas têm necessariamente de responder a muitos ter de garantir o sucesso escolar, ter de desenvolver os skills, ter de formar para a cidadania, ter de ser pai e mãe, ter de preparar o futuro, num tempo em que as novas tecnologias, e já aqui o Paulo Rocha nos falou neste assunto, e a exatidão das ciências nos querem fazer acreditar que podemos dominar o mundo e que é nisso que nos devemos focar, num tempo em que, apesar de tanto progresso, nos sentimos sufocar tantas vezes como educadores. E eu agora sou a diretora do Museu de Arte Sacra, mas sou professora de formação e estive na escola durante quase 30 anos, como educadores, como educandos, como viventes neste mundo tão fluido e se calhar um bocadinho anémico. Talvez esteja na hora, e essa será a alma desta minha comunicação, talvez esteja na hora de recuperar aquilo que nos faz falta para sermos felizes. E Gaston Bachelard tem uma frase que acho que faz sentido neste nosso caminho. O mundo é belo antes de ser verdadeiro. É admirado antes de ser verificado. Logo, no arquétipo da educação, antes de qualquer tipo de resposta às necessidades da sociedade, a escola reconhece-se como uma vocação humanizadora, ajudando os seus alunos a colocar-se perante os mistérios. E há muitos mistérios nas nossas vidas, os da ciência, os da história, os do outro, os de Deus. E os filósofos antigos ensinam-nos que a sabedoria, e não é a sabedoria que não é uma mera coleção de saberes, obviamente, muitas vezes medidos por critérios de utilidade, mas diziam os filósofos antigos que a sabedoria nasce do espanto, desta capacidade de nos encantarmos diante das coisas. E que é a sabedoria que nos vai permitir identificar aquilo que vai criar ou destruir as relações humanizadoras. Porque só a sabedoria nos dá acesso a todos os aspectos da nossa humanidade, esta forma diferente de estar no mundo. E nós sabemos muito bem, todos, que o utilitário é pouco, não nos basta, e que precisamos da arte, nas suas diferentes formas, para reencontrar um pouco da eternidade. E, por outro lado, nós temos de estar conscientes, a bem da nossa sanidade mental, e a voz é de Clarice Lispector, que no fundo, e é uma frase que eu acho muito, muito bonita, no fundo de tudo está a aleluia. E é essa aleluia que nós temos, nós educadores, nós nas nossas diferentes funções, aquelas que cumprimos na sociedade, é essa aleluia que nós cristãos temos de dar a provar, como educadores, como gente. Essa aleluia é a esperança. E é efetivamente a esperança, e nós que estamos num ano jubilar, em que somos todos peregrinos da esperança, em que nos sentimos peregrinos de esperança. A esperança é
o fio condutor da educação. Os educadores são arquitetos do amanhã e, enquanto tal, são inspirados a abraçar a sua missão, reconhecendo que ela é muito mais do que a transmissão de conhecimentos, que ela tem de ajudar a crescer em sabedoria e em graça e que ela pode transformar o mundo. Um parênteses aqui para aflorar um aspecto que me parece fundamental nesta questão, que é a imaginação. Nós, educadores, sabemos todos como ela é essencial para o crescimento dos nossos miúdos, como ela é essencial para a ciência e para a construção de estruturas de sentido prático. E sem a capacidade imaginativa, esta capacidade construtiva da mente para fazer modelos de experiência, estes faz de conta, estes ter palpites e segui-los, brincar livremente com hipóteses. Sem isto, nenhum cientista chegava a lugar nenhum, porque a fantasia, a imaginação é criadora. E todos nos lembramos do comentário de Teseu no Sonho de uma Noite de Verão de Shakespeare. O louco, o amante e o poeta são de imaginação formados. E a educação não se pode esquecer disto. É que na nossa imaginação, e aqui falo porque estou a falar de beleza, por via da literatura, por via da arte, na nossa imaginação tudo é possível, tudo é possibilidade, tudo é pressuposto. E podemos, nesta grandeza, ver também que da parte do outro tudo é possível. Podemos ver as possibilidades do outro. E isso permite-nos abrir as portas da tolerância, as portas do humanismo e, obviamente, as portas de tudo aquilo desta esperança que nós procuramos todos. Claro que para isso era necessário reencantar a realidade escolar e o mundo em geral. Estamos a falar aqui num ambiente de educação e o painel também toca esse aspecto, através de um espaço que a escola deveria poder construir de devaneio, aquele espaço em que tudo é possível. E a escola tem de ser cada vez mais do que a sua funcionalidade operacional. Tem de criar as condições para que os alunos, claro que os educadores primeiro, e falo de mim também, desenvolvam a capacidade de sonhar e de aceitar o sonho dos outros, que é mais difícil do que aceitar os nossos. Que se apaixonem pelo mundo, de tal forma que a sua vontade seja mesmo tornar o mundo melhor, com os seus dons e com os seus saberes. Eu não vou discutir aqui porque não saberia, e o Paulo Rocha também já tocou nesse assunto, a questão das novas tecnologias, da importância que ela tem nas sociedades, nem no modo como a inteligência artificial pode ser parceira do homem. E eu sei que sim, desde que não nos esqueçamos do mais importante. Nós somos pessoas que querem ser felizes. E a felicidade é muito mais do que a satisfação imediata do desejo. Ela tem muito a ver com a sabedoria, com a tolerância, com a bondade. Pergunta, e faço a mim própria, há lugar na escola, há lugar no Museu de Arte Sacra do Funchal, há lugar nos nossos lugares, nos lugares que nós frequentamos e por onde andamos, há lugar para tratar destes assuntos? Em 1970, já, Alexander Solzhenitsyn, eu penso que estou a dizer isto errado, mas eu digo sempre, é assim que se diz, mais ou menos, que foi Prémio Nobel da Literatura, ele dava conta de uma realidade interessante. Ele dizia, em 1970, 50 anos, disse isto no seu discurso. O mundo moderno, agarrando-se à grande árvore do ser, partiu o ramo da verdade e do bem. Resta o ramo da beleza. Pensando nisto, eu acho muito sinceramente que o mundo contemporâneo acabou também por se enganar na árvore e por escolher outra árvore. E que
se agarrou mais à árvore do ter, à árvore do poder, o que ainda torna mais difícil encontrar os outros ramos, o da bondade, o da verdade, o do bem. No entanto, acho que o ramo da beleza continua lá, e continua lá à nossa espera. E só a beleza, e aqui, obviamente, a beleza da natureza, das artes, da literatura, nos permite pôr em contacto outra vez com o encanto, com a gratuidade, com a promessa das coisas últimas. E ela permite-nos fazer as pazes com o tempo, porque permite celebrar o mundo salvaguardado, o mundo guardado, perceber o modo como a humanidade, toda a humanidade, foi cuidando do seu património, foi enriquecendo o legado que ia deixando às gerações seguintes. E a literatura, de modo particular, ajuda a aglutinar esta memória comum, e vai criando espaços de debate, espaços de alteridade, de lugares outros que enriquecem os nossos próprios espaços, os espaços de cada um. E ensinar a acolher a beleza, ensinar a amar a beleza, é dar a oportunidade de apresentar as coisas que não morrem, as coisas que atravessam os tempos, as coisas que ajudaram a construir o presente de cada um, o nosso presente, o nosso agora. Referindo-se à poesia, Edgar Morin dizia que, primeiro, que a poesia eu acho que a poesia permite a teoria de todas as coisas. E ele dizia que ela nos ajuda, e vou citar, a transpor os nossos próprios limites, a comungar com aquilo que nos ultrapassa. E quem diz a poesia, diz as artes todas. E a grande função das artes, se é que a arte tem uma função, é exatamente essa: tornar-nos mais humanos. E na educação, fazer com que, abrir caminho para uma educação mais humanista. Porque se a arte tem uma função, e isso é outro debate, é a da melhoria do homem. A sua ação vai desencadear em cada um de nós mecanismos de reflexão, de raciocínio, de curiosidade, de ação. Sem ela, não somos mais do que a besta sadia, cadáver adiado que procria. Estou, obviamente, a roubar versos a Fernando Pessoa, versos soltos da mensagem. Sem ela, sem a beleza, não há sonho e nem há esperança. E os homens precisam muito dela para serem felizes. E a escola, as nossas escolas, precisam de ajudar a elevar os jovens a esta dimensão estética da vida, convocando-as e como escreveu o Papa Bento XVI, e vou citar, a tornar as suas vidas lugares de beleza. Mas antes, obviamente, é preciso dá-las a conhecer, porque ninguém ama o que não conhece. E desde os primeiros anos na escola, desde os primeiros anos na escola e em casa, que é sempre a primeira escola, as crianças aprendem o mundo, vão tomando consciência daquilo que vai acontecendo à sua volta, vão tomando consciência de si, vão construindo a sua identidade. E Virgílio Ferreira, esse ato de se fazer gente, chamou aparição. E a escola tem toda a responsabilidade nesta aparição, que tem de ser uma aparição global. Porque educar é conduzir. E por isso é preciso propor aos nossos educandos experiências que permitam construir em si próprio esta globalidade de que se fala tanto no mundo, mas dentro de si também. E religar a ciência às humanidades, religar a tecnologia à contemplação, religar a ação ao silêncio, reatar os laços que unem o pensamento, tão importante, não é? Ao sentimento, o digital ao real, a vontade ao limite, juntando todos os fragmentos do nosso humanismo e, mais do que tudo,
atribuir-lhes sentido. E, para isto, obviamente, que tenho de convocar Ricardo Reis para justificar esta teoria, que é para ser grande, ser inteiro. Nos anos 80 do século XX, eu estava na faculdade ainda, Lipovetsky, que estava a começar a chegar, pelo menos à minha mesa de trabalho, falava da era do vazio, de um tempo de apatia, de um tempo de indiferença, de individualismo, de um tempo de suspeita em relação a todos os horizontes de sentido. E neste contexto infeliz, que eu acho que ainda não passou, é a beleza que vai, só pode ser a beleza que vai alimentar a esperança. E Dom Tolentino Mendonça dá a resposta a isto. E ele diz que em momentos-chave da nossa existência, se não forem as rosas a sustentar-nos, nem o pão nos servirá. E sim, é este um caminho que leva a um maior humanismo. Mas sim também requer aquilo que a escola não tem. Eu sei que a escola não tem e estou a fazer a reflexão, mas sei que a escola continua a não ter isto que nos falta, que é vagar. A relação com a arte precisa de vagar, precisa de tempo. É semelhante à nossa relação com os outros, à nossa relação com Deus. Requer tempo, requer atenção e abre perguntas que nem sempre são fáceis de responder. E é nesse sentido que a escola tem de estar comprometida com o desejo de mudar o mundo, criando espaços para o pensamento crítico, para a criação, para o pensamento criativo, fundindo horizontes, possibilitando diálogos, valorizando as relações, e a beleza também está aqui, está muito aqui, na valorização da qualidade das relações dos indivíduos entre si, respeitando o tempo de cada um tempo que tem de ser encontrado entre o pensamento e o sentimento, entre a memória e a poesia, mantendo os elos entre o material e o imaterial, entre o sensível e o inteligível, entre as identificações e as diferenças. Se, enquanto educadores, formos capazes de promover estes encontros, apesar de todos os constrangimentos que o sistema nos obriga, e nós sabemos, nós professores, pelo menos aqui, eu estou a ver aqui professores aqui da nossa terra, colegas, nós sabemos os constrangimentos a que o sistema nos obriga. Nós abriremos, inventamos sempre a possibilidade de abrir espaço para uma educação mais humanista, habitada pelo inesperado, pelo espanto. A escola, como o poema ou a pintura, pode e deve ser um lugar onde se aprende a desenterrar a luz. E Sofia de Melo Brainer, eu peço desculpa aos falantes de outras línguas, estou a citar poetas e autores portugueses, sobretudo, a conhecer, a valer a pena conhecer. Mas Sofia de Melo Brainer tem uma frase muito importante neste nosso contexto. Mesmo que fale somente de pedras ou de brisas, a obra do artista vem sempre dizer-nos isto, que não somos apenas animais acossados na luta pela sobrevivência, mas que somos, por direito natural, herdeiros da liberdade e da dignidade do ser. Ensinar a via da beleza é ajudar a unir os fios que nós todos, homens e mulheres, temos andado a cortar na pressa de viver. E temos cortado fios como o da gratidão, o do futuro, o da esperança. E nos momentos de algum desânimo, todos temos, o desânimo bate-nos à porta, a todos. Eu lembro-me sempre do meu primeiro livro, aquele que a minha mãe me leu no princípio da minha história. Não foi o primeiro que ela me leu, mas um dos mais importantes, que foi
a fada Oriana de Sofia de Melbrenner. E lembro-me sempre do poeta. Oriana, pediu o poeta, encanta a noite. Então Oriana tocou com a varinha de condão na noite. E a noite ficou encantada. E o poeta disse-lhe, o que tu me trazes é muito mais do que a beleza. Este é Sofia de Melbrenner, a fada Oriana, um livro infantil que nós, professores, dávamos, pelo menos antigamente, no 5º ano. Penso que continua a fazer parte do programa. Já estou a acabar. Um livro que faz parte da minha vida. Um dos livros da minha vida. Temos, nós todos, nós gente, nós educadores, nós escola, nós igreja, de oferecer, e o verbo é este, porque gratuito, muito mais do que o conhecimento teórico da beleza. Temos de apresentar como caminho para um mundo melhor, porque só ela nos permite aquele olhar espantado, se bem que às vezes um bocadinho aflito, receoso, que lançamos à vida, que às vezes, apesar de estranha, ainda nos assombra. Apesar de tudo, nós ainda gostamos muito de viver. E volta a Sofia de Melbrenner e à sua arte poética. Aquele que vê o espantoso esplendor do mundo é logicamente levado a ver o espantoso sofrimento do mundo. E isso abre espaço para a nossa humanidade, porque isso abre espaço para a compaixão, porque isso abre espaço para o amor. Há um poeta chinês que eu não conheci, que é citado pelo cardeal Tolentino Mendonça, Li Bai, que tem 2 versos assim: vende um dos teus pães e compra um lírio. E a verdade é que nós não vivemos apenas de pão. Que nós precisamos de viver de lírios e de rosas também. Porque nós precisamos de viver também da procura de sentidos. E a beleza convida-nos a essa forma diferente de estar no mundo. Ela encanta as nossas noites como a fada Oriana. Ela convida-nos à esperança, ela convida-nos à manhã. Isso é uma função da escola e isso só pode significar humanizar o mundo e tornar a humanidade mais humana. Muito obrigada.